era só para avisar para eles que toda vez, pessoal, a aula ela é gravada e depois eu disponibilizo. Então, já iniciei a gravação. Só informando eles sempre, para poder dar o início. A gente vai falar agora um pouquinho também do sistema de avaliações. Como eles não tiveram aula o ano passado até o final, eles não trabalharam com a avaliação final com o portfólio. Só que vocês, quando foram finalizar lá o ano de vocês, o ano passado, lá na metade do ano, vocês trabalharam com uma prova online, utilizado também no Google Forms, onde era enviado um link para responderem. E nesse bimestre agora, a gente, além do conteúdo, a gente vai ter essa prova que vai ser disponibilizada para vocês. O professor Talão vai explicar um pouquinho sobre ela, como ela vai ser disponibilizada, e eu também vou explicar falando sobre também como vai funcionar, que a gente trabalha em conjunto, a mesma que é uma única prova tanto para mim quanto para ele, tá? Então a gente vai seguir fazendo esse trabalho aí em conjunto. Professor Tauan? Então, galera, como o professor Raul falou, este ano nós estaremos trabalhando como no ano anterior, só que vocês não pegaram, é o portfólio, né, utilizando o Google Forms. Nós vamos disponibilizar, além do portfólio usando o Google Forms também, o portfólio em papel, caso você queira pegar o de papel e responder para entregar. Só que o portfólio de papel, ele tem uma peculiaridade, o de papel precisa que os cálculos sejam apresentados. Né? Então, assim, eu acredito mais fácil você fazer isso, que você só vai clicar nas opções, como vocês fizeram, né, no final do ano letivo de vocês, no ano passado, e está enviando para a gente. É bem mais prático, mais simples, mais ágil, menos perigoso para todos, porque vocês pegarem papel, nós pegarmos papel, tem seu risco, né? Então, assim, eu vou estar explicando para vocês como é que foi elaborado, e aí vocês observem qualquer coisa, vocês tirem já as dúvidas e conversem com os colegas que não participaram, tá bom, galera? E assim, Tentar pessoal, fazer um negócio. Não te cortei, professor Tauan? Não, pode falar, professor. Não, só avisando para eles que a gente vai explicar hoje sobre o portfólio, só que ele só vai ser disponibilizado para vocês na sexta-feira. Hoje ainda vai ser disponibilizada a atividade dessa semana, tanto da disciplina de matemática básica e matemática normal, que é uma única atividade, e mais uma atividade para a disciplina de projeto de vida, tá bom? Então vamos lá, galera. Começando, tá aparecendo a tela aí, dá para ver? Tá sim. Então, olha só. Vamos começar aqui. O portfólio de matemática. Observem que ele é para matemática e para matemática básica também, tá bom? Então eu vou estar enviando o link para vocês. Vocês vão clicar no link, a partir do link vocês vão estar respondendo. É algo que vocês vão responder aí com poucos minutos, tá? Vou enviar. No começo, eu faço aqui uma colocação sobre a situação, falando, né, sobre a situação e justificando por que a gente está fazendo por meio digital. Né, o portfólio que é pelo cenário de pandemia. Então, esse aqui eu vou responder com vocês, tá bom? Para facilitar aí a compreensão, né? Então, vamos lá. Primeiro campo que tem aqui é o nome do aluno. Ele é obrigatório. Então, você vai colocar seu nome completo. Vou preencher aqui com o meu. Aí tem a questão. Dentro de cada questão, eu falo de que atividade é. Por exemplo, a questão referente à atividade número 2. Então, vocês vão pegar a atividade número 2 que nós passamos e vai lá olhar. Vai ter uma questão desse jeitinho. E aí você vai vir aqui, olhei a questão. O que eu vou fazer? Só vou marcar a opção. Marquei. A próxima, ó, questão referente à atividade número 1. Né? O que eu vou fazer de novo? Vou lá, vou olhar a atividade, vou olhar a resposta que eu acredito que você já tem pronta aí no caderno, né? Porque eu já passei, já tem um tempo. Vai vir aqui e vai marcar. Questão número 3, ela é referente à atividade número 3. Você vai lá e vai marcar ela também, tá vendo? Questão 4, ela fala que é referente à atividade 4, que nós vamos passar hoje para vocês.
Vocês vão simplesmente marcar. Terminei, marquei as 4 questões. Aí tem a autoavaliação. Na autoavaliação, você vai falar se você teve dificuldade, se não teve, no que você pode melhorar, pode sugerir algo para a escola para estar melhorando o ensino, o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Né? Por exemplo, ó, tive dificuldades, pois não possuía horário suficiente para estudar. É uma opção, né? Não possuía horário suficiente para estudar. Terminei. Preenchi tudo, eu vou clicar em enviar. Quando eu clico em enviar, tem a opção aqui, ó, ver pontuação. Você clica em ver pontuação, vai aparecer na outra folha, vai abrir uma nova página com a nota. Vai estar lá 8 de 10, por exemplo, se você tiver acertado tudo. Ou 6 de 10. Observem o seguinte, por que não está 10 de 10? Porque uma das questões é a autoavaliação. E a autoavaliação, o professor Raul e eu vamos corrigir depois. Né? Essa autoavaliação a gente corrige depois e confere a nota. Tá bom? É só ir clicando, fazendo. A internet dá vivo, dá para estar fazendo, né? Sem problema nenhum. Ela é bem tranquila de responder. Porque ela é rápida. Se vocês já tiverem com as atividades prontas no caderno aí, menos de 5 minutos vocês vão estar com a prova ou com o portfólio de vocês pronto, tá? Galera, o portfólio tem o valor de apenas 6 pontos. Por que 6 pontos, professor? Porque o restante da pontuação, ela vem apenas pelos trabalhos que vocês entregam, pelas atividades, pela participação nas lives, tá bom? Então, ela vale só 6 portfólio. Então, para quem está pensando, só vou fazer portfólio. Bom, você tem que fazer o portfólio, tirar a nota máxima, não pode ter nem erro de português. Né? Então, eu recomendo, ainda está em tempo hábil, fazer as atividades de matemática, né? E matemática básica, que são uma só, e também de projeto de vida, está enviando aí para nós, tá bom? As atividades de vocês, não deixem de enviar. Porque as atividades aí, a participação, são mais 4 pontos que vão ser somados à nota do portfólio de vocês. Tá? Galera, alguma dúvida aqui? E complementando um pouquinho antes das dúvidas, no começo a gente tinha falado que só estaria recebendo via e-mail. Pessoal, para vocês do noturno, que é uma turma diferenciada, a gente sabe do acesso à internet, a gente está ainda abrindo o recebimento via WhatsApp. Vocês podem estar enviando, a gente está fazendo essa correção. A gente recebe, está fazendo correção, tentando o mais rápido possível. Se atentem, a gente sempre está mandando vídeo de correção, vídeo explicativo, sempre que me mandam perguntando, tendo dúvidas. Estou à disposição aí para ajudar, solucionar. Então, façam, mandem, pessoal, para não ficar pesado para vocês quando tiver que fazer tudo de última hora, tá bom, pessoal? Posso explicar a primeira atividade de Projeto Vida, professor Tauan? Por mim, pode, professor. Fica à vontade. Então, pessoal, vou explicar agora a atividade de Projeto Vida. Tá? A atividade de Projeto Vida... Está sendo transmitida, professor Tauan? Agora tá, Raul. Então, a atividade Projeto Vida dessa semana, ela é bem simples, tá? Ela vai pedir para vocês observarem o quadro de palavras abaixo. Temos inúmeras palavras, tá? E dessas palavras, vocês vão responder essas duas reflexões que temos aqui, tá? A primeira reflexão vem trazer a seguinte: na atividade anterior, que foi a atividade que eu passei na quinzena passada, no dia 9, tá? Tinha umas questões que faziam questionamento acerca sobre as tomadas de decisões na vida. Então, a partir do que vocês responderam na atividade anterior, vocês vão visualizar
aquelas palavras que constam lá em cima, e posteriormente vão falar quais dessas palavras, quais desses sentimentos, desses fatores influenciam vocês nas tomadas de decisões. Então, vocês vão refletir a partir da atividade anterior, e com essas palavras dessa 4, vocês vão me dizer o que elas refletem. A questão número 2, pessoal, é um desafio para a atividade. O desafio para essa semana é executar no mínimo dessas 3 palavras com alguém que você goste. Então, você pode realizar isso na sua casa, como eu coloquei lá. Não há necessidade de sair. Você realiza essa atividade com a pessoa que você gosta, tem afinidade, seu filho, filha, irmão, pai, mãe, qualquer pessoa dessas que você tem afinidade, vocês vão realizar. E o que seria isso, pessoal? É apresentar um ato de amizade, uma gentileza, algo de perdão, devoção, um exemplo de amor. Então, isso vai ficar a critério. Como aqui, nesse momento, eu e o professor Tauan já estamos realizando isso. A gente tem companheirismo na hora de realizar as atividades junto às aulas, amizade, a gente tem essa força de trabalho. Esse trabalho a gente realiza em conjunto. Então, é isso que vocês devem fazer na atividade. Pessoal, essa atividade de vocês podem responder ela tanto como texto, ou uma foto, uma imagem que representa isso, um desenho para aqueles que gostam de desenhar isso, um vídeo também, uma música que vocês acham que contemple isso, uma música que vocês gostem. Então, tudo isso vocês podem utilizar para estar respondendo essa nossa atividade de projeto de vida. Tá bom, pessoal? Galera, alguma dúvida aqui sobre essa atividade projeto de vida? Que a gente dá sequência para matemática? Não. Então, tá ok. Então, vamos seguir para matemática. Galera, algo importante aqui que nós esquecemos de falar quando nós falamos dos portfólios. É até o final do mês, tá bom? Para estar entregando as atividades, quem tiver com atividade em atraso. E os portfólios também, tá bom? O prazo é até o final do mês. Se atentem para o prazo aí, para que vocês não sejam surpreendidos. Algo mais, professor? Acho que não, né? Assim, só no portfólio de Projeto Vida, pessoal, ele não terá questões de marcar, serão para escrever, mas são pequenas questões, então pequenas respostas, igual na autoavaliação normal, tá? Só para ressaltar isso para vocês. Então, vamos lá. Galera, eu vou reproduzir agora a atividade, a matéria de matemática, tá bom? Só um minutinho. Tá dando para ver aí, professor? Ainda não, tá carregando. Agora sim. Então, galera. Então, vamos lá. Na aula anterior, nós vimos sobre funções, não sei se vocês lembram aí, assistiram o vídeo, quem estava na live, onde nós vimos as funções, quanto às classificações, injetora, bijetora, sobrejetora, e vimos também os tipos de representação. Representação gráfica, diagrama, tabela, né, entre outros. Então, vamos dar continuidade aqui, né, na nossa matéria sobre função. Primeiro, a gente tem um conceitozinho aqui sobre função. Uma função do primeiro grau é aquela cuja lei de formação pode ser escrita na seguinte forma: y igual a x mais b. A função de primeiro grau, gente, antes de mais nada, ela também pode ser conhecida, encontrada ou descrita como função afim. Né? Não me perguntem por quê. Raul até me explicou, mas eu já esqueci por que é função afim. Mas ele vai explicar aí para vocês. Fala aí, professor. Então, pessoal, por que ela recebe o nome de função afim? Ela vem da origem da palavra afines, do latim. E a palavra afines no latim, em relação à matemática, ela tem correlação à vizinhança, a algo que está afim, está subsequente, está vindo. Então, por isso que a gente tem a relação de função afim. Principalmente quando a gente compreende que todo esse valor
que acompanha aí a incógnita x, a letra A, é chamado de coeficiente A, e o B, nosso coeficiente B. Pessoal, nem toda função necessariamente ela é composta por dois coeficientes. Ela pode ser composta apenas pelo coeficiente A, aquele que acompanha a nossa letra que esteja aí sozinha, tá? Mas nem sempre, mas alguns casos tem o coeficiente B, outros não tem. O coeficiente B sempre vai ser aquele que vai estar sozinho aí na função, apenas o número. Bom, galera, retomando aqui de onde o professor Raul falou, ele já falou aí sobre os coeficientes A e B. O coeficiente A, moçada, é sempre o coeficiente que está acompanhando a incógnita. É sempre o coeficiente que está acompanhando a letra. Né? É sempre o que está junto com o X. E o coeficiente B é apenas um número. Pode ser positivo, negativo, só não tem incógnita acompanhando, beleza? Então, sabendo dessa lei de formação da função e do que são os coeficientes, nós vamos avançar. Esse conteúdo aqui vai para vocês, tá bom? Uma leiturinha com alguns conceitos. E aí nós vamos avançar aqui para estar fazendo a explicação. Então, quando eu falo dos coeficientes e das funções, é como eu falei para vocês na aula anterior, na live anterior. A gente tem que, para cada x, a gente encontra um determinado y, né? Eu até falei do moedor de carne. Para cada tipo de carne, ele vai moer uma carne para fazer um determinado tipo de linguiça. Então, funciona desse jeito. Observem o seguinte. Aqui nessa tabelinha rosa que vocês estão vendo aí agora, ela fala o seguinte. Para o x, aqui na primeira coluna, igual a 1, eu vou ter esse cálculo, onde a minha lei de formação da função é igual a y é igual a x menos 3. Então, galera, como eu falei para vocês, vou entrar com x. O x ele já me deu aqui, não é? Então, onde for x, eu vou colocar ele como número 1, que é o que está sendo dado aqui. Então, vai ficar, olha só, y é igual a onde era x, eu coloquei 1 menos 3. Então, y é igual a 1 menos 3. 1 menos 3, eu conservo o sinal do maior, que é o menos, né? E subtrai as parcelas. 3 menos 1, 2. Então, vai dar menos 2. Então, o resultado do meu y é menos 2. Na linha de baixo, eu tenho meu x valendo 2. E eu vou fazer a mesma substituição. Y é igual a onde era x, eu vou colocar 2. Y é igual a 2 menos 3. Aqui, galera, tá zero, mas foi um errinho de digitação. Então, mais uma vez, eu conservo o sinal do maior e subtrai as parcelas. 3 menos 2, menos 1. Até aqui, galera, é o que nós falamos nas aulas passadas. É apenas substituição. Para cada x eu encontrei um y. E agora nós teremos aqui, ó, na coluna par ordenado, que é a última coluna, outra representação que nós vimos na aula anterior. Observem que para x1 eu tenho y menos 2. Então, para todo o x eu tenho y, que forma um par ordenado. Então, eu tenho x1 e o y menos 2, que foi o que eu encontrei com o meu cálculo. Na de baixo, para o x2 eu encontro y menos 1. Então, eu tenho mais um par ordenado, né? Onde os primeiros números são valores de x e os segundos números são os valores de y. Professor? Isso só complementando a fala do professor Tauan, quando a gente fala desse par ordenado, pessoal, par ordenado nada mais é do que o seu domínio e a sua imagem, como a gente falou na aula anterior. O 1 é o nosso domínio, menos 2 a sua imagem. O 2, o nosso domínio, menos 1 a nossa imagem. E a partir desse momento, como vocês sabem, todo par ordenado para se encontrar em um plano cartesiano, ele é dado pela correlação de x e y. O que seria isso? Sempre o primeiro valor de x, posteriormente o valor de y. E aí a gente remete isso para lá para o plano cartesiano, onde a gente sempre vai ter o eixo x e o eixo y. Ou melhor, matematicamente falando, o nosso eixo x, como vocês lembram lá no 9º ano, chama-se eixo das abscísseas. E o eixo y sempre vai se chamar eixo das ordenadas. Depois desse momento, a gente vai encontrar as nossas coordenadas e traçar as nossas retas numéricas nesse plano cartesiano, tá? Nesse momento, vocês ainda não vão traçar, porque a gente ainda vai posteriormente fazer essa revisão. A atividade ainda não vai pedir essa correlação
para encontrar ainda pontos em plano cartesiano. Professor Bom, Tauan? galera, avançando mais um pouquinho aqui, vamos aqui para as atividades, são 4, né, atividades. O professor Raul vai estar explicando a primeira para vocês e assim nós vamos fazer sucessivamente. Tauan, seu áudio cortou um pouquinho, ele deu uma congelada. Melhorou, professor? Sim, agora melhorou, professor Tauan. Bom, galera, agora nós estaremos explicando as atividades, são 4 atividades, tá bom? Eu vou explicar a primeira, o professor Raul vai explicar, ou o professor Raul vai explicar a primeira, eu vou explicar a segunda, e assim sucessivamente, tá bom? Professor, fica à vontade. Então, pessoal, lá a questão número 1, ela vem pedir a seguinte correlação. Determine os zeros das funções a seguir. Lá na letra A, ela fala que y é igual a 5x mais 2. Pessoal, quando eu quero encontrar os zeros de uma função afim ou função de primeiro grau, a primeira coisa que eu tenho que fazer com ela é igualar a zero. O que seria isso, igualar igual a zero? Vou retirar o meu y, repito a minha função, 5x mais 2 igual a zero. Igualei ela a zero. Lembra da regrinha para isolar o x, a letra em um lado e números do outro? Vou, então, passar o número para o seu lado posterior e com o seu valor, se é positivo, negativo, e se é negativo, vai positivo. Nesse caso, como está 5x mais 2 igual a zero, primeiramente, vai o 2. O 2 está positivo, ele passa para o outro lado negativo. Vamos ficar, então, com 5x igual a menos 2. O 5, como está multiplicando o x, ele vai passar para o próximo lado fazendo uma divisão, que então vai ficar x igual a menos 2 dividido para 5. A gente pode parar aí nessa fração, ou podemos simplificar, dividir para chegar ao nosso número decimal. Então, x igual a menos 2 dividido para 5, a gente vai chegar ao resultado de x igual a menos 0,4. A mesma coisa a gente vai fazer na questão B e também na nossa questão C. É fácilzinho, tá? É simples. Vocês podem estar tentando fazer aí. Qualquer dúvida que surgir, chame a gente no decorrer da semana, que a gente vai explicando mais detalhadamente na hora da resolução. Professor Tauan? Galera, então vamos lá. Dando continuidade no que o professor Raul falou, vou estar respondendo com vocês, explicando para vocês aqui a seguinte questão. A questão 2, ela pede para classificar cada uma das funções em crescente ou decrescente. Galera, essa é a mais boba que tem, é a mais fácil. Para saber se algo é crescente ou decrescente, eu vou voltar lá no comecinho para vocês entenderem. Lembra quando o professor Raul falou aqui, ó, do coeficiente A, que é o coeficiente que acompanha o x? Ele tem tudo a ver, galera, com a função crescente e No fundo da... ela tem tudo a ver com a função crescente e decrescente. Como assim? Eu vou olhar para o meu coeficiente aqui, como na questão, olha só. Ela tem aqui o que acompanha o x, 4x. Olhei para o meu coeficiente A, né? Se o meu coeficiente for maior que zero, ou seja, 1, 2, 3 acima, ela vai ser sempre uma função crescente. Se o meu coeficiente, como aqui na letra B, for menor que zero, ela vai ser uma função decrescente. Então, o segredo aqui para descobrir se é crescente ou decrescente é apenas olhar o coeficiente, né? O coeficiente A, que é o que tem o x. Se o que tem x for positivo, é crescente. Se o que tem x for negativo, é decrescente. Só isso, professor. Galera, só isso. Não é, professor? Justo. Desculpa um pouquinho, gente, que eu tinha ouvido uma interferência agora há pouco, mas voltando aqui. A função, pessoal, como o professor Tauan falou, se é positivo o valor, é que a gente imagina lá a nossa conta bancária. Saldo positivo só vai ter a tendência a crescer, vai render juros na poupança. Se está negativo, ele está decrescente, está abaixo. Então, se o número apresenta um valor positivo, coeficiente A crescendo. Se o valor coeficiente for negativo, vai
diminuir, tá? É isso, professor Tauan. Então, galera, vamos aqui para a questão número 3, tá? Vou estar explicando para vocês. Essa questão número 3 aqui, ela tá lá no portfólio de vocês, se eu não me engano, tá bom? Então, ela fala o seguinte: a função real de variável real, definida por f de x, é igual a 3 menos 2a vezes x mais 2. É crescente quando? Galera, lembra que eu falei para vocês? Toda vez que eu vou olhar se uma função é crescente, eu tenho que olhar o quê? O coeficiente a. Então, eu só vou pegar essa primeira parte aqui que está acompanhada do x, ó. 3 menos 2a vezes x, porque o x vai multiplicar tudo que está dentro do parênteses e formar um coeficiente só, né? Então, o que que vocês vão fazer? Vai pegar ali, ó, 3 menos 2a, e aí a gente sabe que para ser positivo, o coeficiente ele tem que ser maior que zero. Então, você vai colocar lá 3 menos 2a maior que zero. Aí você formou uma inequação. A inequação, galera, ela funciona da mesma forma da equação. Você vai isolar aquilo que tem a letra, né? O 3 que estava negativo, positivo, vai passar para o outro lado negativo. Então, vai ficar 2a maior que menos 3. O menos 2a que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado negativo também. Né? Aí vai ficar negativo. Menos 3 dividido por menos 2. Passando isso aí, galera, você vai encontrar o valor que ela tem que ser. Se eu não me engano, vai dar A menor que 3 sobre 2, algo assim, do gênero. É uma equaçãozinha normal, igual a que o professor Raul explicou ali, ó, na questão número 1. Tá bom? Só que ao invés de usar a igualdade, você vai usar que é maior que zero, né? Para ter certeza Professor que ela Tauan. é crescente. Oi, professor. É que deu uma cortadinha no final, tá dando uma oscilada aí no. Mas melhorou. Depois você explicou novamente a mesma coisa que estava falando antes. Então tá bom. Professor, a quarta questão, se puder explicar para nós. Sim. Pessoal, a quarta questão fala o seguinte: o gráfico da função f em x, que é igual a mx mais n, passa pelos pontos menos 1 e 3, e 2 e 7. O valor de m é. Então, pessoal, basicamente essa daqui você vai ter que fazer a substituição com os valores apresentados na A, B, C, D e E para o valor de x. Quando você realizar essa substituição, assim como o professor explicou lá no comecinho daquela tabelinha, você vai substituir e fazer o cálculo. Quando você realizar esse cálculo, você vai encontrar esses resultados: menos 1 e 3, 2 e 7. Com qual das alternativas que vocês encontrarem esse valor, vai ser a alternativa que apresenta a resposta correta. Basicamente, vai ser vocês substituírem e responderem a equação, assim como lá na questão número 1. Tá bom, pessoal? Professor Tauan? Bom, galera, finalizando aqui, aqui tem um mapa mental, né, nessa última folha, só para vocês darem uma olhadinha e tá memorizando aí o passo a passo, construção de gráfico, alguns exemplos, é só um mapa conceitualzinho aí para vocês memorizarem de uma forma diferente o que é função. Gente, a matéria é essa, ela é bem simples, é a continuidade da matéria anterior. Queria saber de vocês se tem alguma dúvida. Se tiver, fale agora ou cale-se até a próxima oportunidade. Vamos tirar as dúvidas, tá bom? Podem estar mandando, falando com a gente, tá, pessoal? E assim, tem muitos alunos que ainda não fizeram o retorno da atividade. Essa aula vai ficar gravada para ser disponibilizada para vocês posteriormente. Estou até já disponibilizando aqui as atividades de hoje lá no grupo, essas que a gente passou aqui, já vou mandar, tá? Lá no grupo. E assim que vocês tiverem alguma dúvida, podem, que eu consegui upar também essa aula, eu vou estar disponibilizado para vocês. Galera, quem está com atividade em atraso, gente, mandem as atividades para nós. Como eu falei aqui, é até o final do mês, tá bom? Nós não avisamos antes porque nós não sabíamos se iria ser ciclo ou bimestre.
E aí, quando foi na sexta-feira à tarde, à noite, né, professor? Isso. Eles avisaram para nós que seria bimestre, e o bimestre encerra agora, no final do mês. Pegou todo mundo de surpresa, inclusive nós. Por isso que está assim um pouquinho corrido. Mas como são atividades que vocês já fizeram, né? São atividades que já tem semanas aí, inclusive ela já tem até correção. Já tem vídeo de correção. Tá mais fácil de realizar, porque elas são baseadas e está identificado de qual atividade que foi retirada a questão. Tá bom? Então, nos ajudem, façam aí, para ninguém sair prejudicado, tá? Tem até o final do mês. Na sexta-feira, como o professor Raul falou, nós estaremos disponibilizando os portfólios. Não vamos disponibilizar antes, porque vocês estão com a tarefa para fazer aí, vão precisar da tarefa no portfólio. Por isso que ainda não está sendo disponibilizado, tá? Mas na sexta-feira eu vou mandar o link para vocês, ou eu, ou o professor Raul. Vocês vão clicar no link e aí o link vai direto para aquela página do portfólio que eu mostrei para vocês. E ali é só fazer o preenchimento rapidinho, você vai estar com seu caderno em casa, do lado, né? Para quem não conseguir, vai estar disponibilizado na escola, porém, essa daí vocês vão ter que apresentar os cálculos. Então, vamos agilizar para ficar mais tranquilo para todo mundo, tá bom? Professor, quiser complementar? Não, somente agradecer a participação de todos. E, pessoal, mais uma vez, dúvidas mandem. A gente já vai estar finalizando, porque a gente tem um com a outra turma agora às 8, tá? Tem que mandar o link também para eles. Mas qualquer dúvida, estamos à disposição e muito obrigado mesmo pela participação, tá bom? Tá bom. Valeu. Galera, muito obrigado. Um abraço para vocês. Até a nossa próxima aula. Semana que vem tem vídeo de correção das atividades, né, professor? Exatamente. Na próxima terça a gente envia as correções, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Se cuidem, gente. Abraço. Tchau.